Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 35 do livro do Eclesiástico, livro também conhecido como Sirácida, por causa do seu autor, Jesus ben Sirac. Um livro que é uma literatura sapiencial e traz para a gente uma interpretação muito bonita, aprofundada da lei dos profetas, num tempo muito conturbado de helenização, ou seja, um tempo conturbado de muita influência de outras culturas e outras religiões. Mas o autor, Ben Sirac, é bem firme e traz para a gente noções muito bonitas sobre a palavra de Deus, principalmente, sobre a lei. E lembrando que aquilo que a gente vê aqui tem muita semelhança com aquilo que Jesus vai nos dizer mais tarde. Atenção! O texto de hoje do capítulo 35, ele fala muito, mas muito mesmo, duas coisas bem firmes. O capítulo é curto, mas muita coisa. Primeiro, a observância da lei. Isto é inquestionável e inegociável. Observância da lei. Quem é religioso, observa a lei. E sobre as práticas do culto. As práticas do culto, ou seja, que o culto seja praticado não só como se fosse um rito, mas realmente que esse culto seja seguido de uma retidão moral. Vamos lá? Vamos ler? Eu quero que você dê um like no vídeo. Agora, dá um like no vídeo. Isso, tá aqui embaixo aqui tem um joinha assim, ó. Enquanto eu estou falando com você, vai, dá. Isso. Pronto, isso ajuda bastante a divulgar o vídeo. E você me inscreva no canal, você coloque aí, chame mais pessoas para se inscrever no canal, viu? Você aí, ó, se inscreva no canal, por favor, tá bom? E convide mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente. Vamos ler? Capítulo 35. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, Senhor, para nos conduzir. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo o pecado. Afastar-se da justiça é oferecer um sacrifício de propiciação que consegue o perdão dos pecados. Aquele que oferece a flor da farinha dá graças e o que usa de misericórdia oferece um sacrifício. Abster-se do mal é coisa agradável ao Senhor. O fugir da injustiça alcança o perdão dos pecados. Não te apresentarás diante do Senhor com mãos vazias, pois todos esses ritos se fazem para obedecer aos preceitos divinos. A oblação do justo enriquece o altar, é um suave odor na presença do Senhor. O sacrifício do justo é aceito por Deus. O Senhor não se esquecerá dele. Dá glória a Deus de bom coração e nada suprimas das primícias do produto de tuas mãos. Faze todas as tuas oferendas com um rosto alegre, consagra os dízimos com alegria, dá-os ao Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de bom coração, de acordo com o que tuas mãos ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Não lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não as aceitará. Nada esperes de um sacrifício injusto, porque o Senhor é teu juiz e ele não faz distinção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face e seu grito não atinge aquele que as faz derramar? Pois da sua face sobem até o céu. O Senhor que a ouve não se compraz em vê-la chorar. Aquele que adora a Deus na alegria será bem recebido, e sua oração se elevará até as nuvens. A oração do humilde penetra as nuvens. Ele não se consolará enquanto ela não chegar a Deus, e não se afastará enquanto o Altíssimo não puser nela os olhos. O Senhor não concederá prazo, ele julgará os justos e fará justiça. O Fortíssimo não terá paciência com os opressores, mas ele lhe esmagará os rins. Ele se vingará das nações até suprimir a multidão dos soberbos e quebrar os cetros dos iníquos, até que ele dê aos homens segundo as suas obras, segundo a conduta de Adão e segundo a sua presunção, até que faça justiça ao seu povo e dê alegria aos justos por um efeito de sua misericórdia.
A misericórdia divina, no tempo da tribulação, é bela e como a nuvem, é como a nuvem que esparge a chuva na época da seca. O capítulo 35 é bem curtinho e fala para a gente duas coisas. A observância da lei. O que faz o homem justo, o que faz o homem santo é observar a lei. O que faz a pessoa entrar em contato com Deus e ter uma religião pura é obedecer à lei. Vem justamente a corroborar com todo o pensamento central deste livro, que é o temor de Deus. Sempre falo para você, temor de Deus, que não é ter medo de Deus, mas sempre obedecer a Deus. É interessante que a observância da lei significa observar tudo aquilo que foi deixado para nós e para o seu povo como lei. A prática do dízimo, a prática dos sacrifícios, a prática da misericórdia, tudo isso. E logo depois o texto vem falar, tudo bem, a gente observa a lei, a gente paga o dízimo, a gente faz os sacrifícios, a gente reza, a gente faz as oferendas, mas nada disso adianta se não tiver um coração voltado para o pobre, para a viúva, para o órfão. Nada disso tem valor se o nosso coração não tem uma retidão moral. O sacrifício injusto, Deus não aceita. O sacrifício que você olha só para Deus e não olha para o pobre, para o desvalido, para a viúva, para o órfão, não tem valor nenhum. Tudo bem, deve-se observar a lei e fazer tudo que a lei cumpre, mas esse cumprimento da lei deve existir dentro de uma retidão moral, onde os meus olhos e as minhas mãos se preocupam com o sofredor, se preocupam com o pobre, se preocupam com a viúva e não apresenta a Deus oferendas de injustiça. O que é oferendas de injustiça? Você é uma pessoa corrupta, você é uma pessoa desonesta e está lá fazendo a sua oferta. Essa oferta Deus não quer. Então o texto é muito interessante. É importante observar a lei. É isso que faz um homem santo. Mas ao observar a lei, que se faça na retidão moral e na justiça. Tá bom? Vem cá que tem alguns versículos aqui que é importante lembrar. Versículo 1. Aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. Né? É um sacrifício salutar guardar os preceitos e apartar-se de todo o pecado. Muito bem. Observar a lei, aquele que observa a lei, ele vai fazer muitas oferendas. Né? E é importante lembrar aquilo que eu falei. O sacrifício, né? Levar lá o animal que vai ser sacrificado, a oferenda que vai ser colocada, ele perde o valor, perde todo o valor se não for acompanhado da retidão moral. Então, aquele que observa a lei faz numerosas oferendas. Tá, tudo bem. Mas essas oferendas, se não forem acompanhadas da retidão moral, não tem valor nenhum. Versículo 13. Pois o Senhor retribui a dádiva e te recompensará tudo 7 vezes mais. Só para lembrar, 7 vezes mais significa plenitude. Todas as vezes que a Bíblia fala 7 vezes, não significa que Deus vai dar 7 somente vezes, mas vai dar sempre. Né? Como aquela história do pecado. Perdoar quantas vezes? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, que significa sempre. Tá bom? E aqui, termino com você aqui, ó. O Senhor não faz acepção de pessoas em detrimento do pobre e ouve a oração do ofendido. Não despreza a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. As lágrimas da viúva não correm pela sua face e o seu grito não atinge aquele que as faz derramar. O que é isso? É importante você saber. Deus é o protetor qualificado do pobre, do órfão, da viúva. E toda oferenda e toda religião que desprezar o sofredor, o pobre, o desvalido, a viúva, ela não tem valor diante de Deus. Et crutim Domine, fugit partes adversae, vite deleuder tribuda, radix David. Aleluia.